Agora estamos ao vivo. Olá, tudo bem com vocês, jovens queridos? Estamos aqui é, para conversar com vocês sobre políticas públicas. Essa live a gente ia fazer ontem, mas infelizmente a Inti Queiroz não pôde participar porque ela teve um pedido de última hora e aí o pessoal da Veja chamou ela para umas fotos, né? E aí eu falei, vai lá, amiga, fica tranquila, pode fazer essas fotos. A gente faz a live amanhã. E esse amanhã é hoje. Olha aí. Bom, a Inti, ela é professora de gestão cultural na PUC e ela é doutorada em letras pela USP com pesquisa sobre políticas públicas. Ou seja, ela é a pessoa simplesmente perfeita para a gente conversar sobre políticas públicas, sobre a importância dessas políticas públicas. Ela já entrou aqui, então eu vou chamar ela, vou botar ela aqui para dentro. Já tenho aqui a minha listinha de perguntas. E se vocês tiverem perguntas também, por favor, mande aí nos comentários. Eu não vou tirar os comentários, por isso eu vou pedir para vocês, caso vocês queiram, assistam a live no computador, porque aí não fica esses comentários na cara das pessoas. Então, vou chamar a Inti para a gente começar. Lá. Estamos aguardando a Inti entrar. Vai rolar. Olá, Olá, Inti Queiroz, tudo bem? tudo bom, querida? Obrigada. Obrigada pelo convite. Que bom estar aqui com você. Ontem não deu, né? Mas ontem era para um motivo bom, motivo importante. Exatamente, Tudo bem? exatamente. Tudo bem. Uma coisa que eu esqueci de falar, gente, também é que a Inti, ela também está concorrendo como vereadora pelo PSOL. Então a gente vai aproveitar também para falar um pouquinho sobre isso e apresentá-la também como vereadora. A ideia é que vocês também conheçam um pouquinho do que ela está aí propondo para a cidade. E aí, Inti, eu queria já começar com o pé na porta e soco na cara, perguntando para você o que é uma política pública, né? Porque eu acho que é uma coisa que as pessoas não sabem muito bem, fica meio uma dúvida mesmo de como é que é isso. As pessoas às vezes sabem mais ou menos, mas não sabem exatamente o que é. E qual que é a importância da gente ter, já respondendo a pergunta da live, qual que é a importância da gente ter políticas públicas voltadas para a cultura? Bom, primeiro, obrigada, né, pelo convite. Acho que é importante a gente fazer esse papo. Aí estamos na reta final da eleição, então é um momento de tensão, né, para todo mundo aí, enfim, né, e acho que é legal a gente falar sobre isso, né, porque poucas pessoas sabem, né, o que é política pública, como é que elas funcionam, como é que elas se tornam política pública, né, e principalmente por quê? Porque o Brasil é um país que demorou muito para começar a ter políticas públicas mesmo, né? A gente tem aí uma construção de políticas públicas que começou no século XX, mas se a gente for pegar a história do Brasil, a gente vai ver que nossas políticas públicas, mesmo, elas têm menos de 100 anos, né? Que elas começaram a acontecer. Então, o que, que são as políticas públicas, né? Bom, desde os tempos mais primórdios do mundo, né? Que nós população do mundo, nós pagamos impostos, né? Nós temos aí uma retenção de diversos impostos que são cobrados, né, pelo poder público, isso é, pelos governos, né, para que a gente contribua com a infraestrutura e com os gastos públicos. E o que, que são gastos públicos? São gastos que são compartilhados, né? E que são, teoricamente, deveriam, pelo menos, dar um retorno para a gente, né? A partir do giro da economia de uma forma ampla, tá? Uhum.
empresas, quanto as pessoas, né? Elas contribuem, ela como se fosse um cofrinho, né? O orçamento público, ele é como se fosse um cofrinho onde todo mundo vai ali e coloca um dinheiro, né? A partir da dedução de impostos. Acho que a primeira coisa que é importante falar é, no Brasil, a gente tem uma tributação, isto é, né, um sistema de arrecadação de impostos muito complicado, muito mal feito, muito mal pensado. Muita gente reclama de impostos, fala que é roubo. Na verdade, não é bem assim, né? Os impostos, eles são até que importantes, se a gente for pensar em termos de, principalmente para taxar algumas empresas, algumas ações, e algumas pessoas, inclusive, né? Para que a gente possa ter um ordenamento público, né? A gente volta lá nos iluministas, né? Em toda a questão das teorias mesmo do Estado, né? Se a gente for pensar em relação a isso, a gente sabe que essa história de que imposto é roubo, isso vem lá de trás, quando de fato o imposto era roubo, né? Quando as pessoas, elas tinham que pagar um pedágio, um imposto, uma taxa, pelo simples fato de existir, inclusive. Tá? Só que quando você... Mas isso é muito da época medieval, né? Que assim, você tinha que pagar um imposto para o rei, e aí, se ele quisesse aumentar ou não, era da cabeça dele, porque ele era o rei. Agora a gente está numa democracia, a gente tem como, né, lutar para que esses impostos sejam melhores. E a única coisa que eu quero acrescentar da sua fala é bom lembrar que todo mundo paga imposto. A grande diferença do que eu acho que aqui no Brasil, que é um problema realmente, é quem paga mais imposto são as pessoas mais pobres. A carga do imposto no Brasil, ela é muito mais pesada em quem tem menos dinheiro. E aí é que está o erro. Mas vamos lá, desculpa a interrupção. Não, imagina, foi bom que eu ia chegar aí, né? Um dos impostos mais problemáticos que a gente tem aí é o ICMS, que é o Imposto sobre Consumo, né? E o ICMS, ele é um imposto, apesar dele ser um imposto principalmente da alçada estadual, a gente também paga ICMS na alçada municipal e na federal. Por quê? Porque a gente tem um sistema tributário que é muito complexo e ele é pensado propositalmente para ferrar as pessoas mais pobres mesmo, né? Nós trabalhadores pagamos pelas crises econômicas, né? Isso é uma coisa que já vem lá de trás, né? Eles querem fazer a tal da reforma tributária agora, só que a gente tem certeza que num governo ultraliberal como esse que a gente tem agora, seria um desastre fazer essa reforma tributária nesse momento. Deixa eu até fazer um comentário, tá rolando uma obra aqui no meu prédio, não sei se está reverberando aí. Ai, amiga, tem 3 obras aqui ao redor. Tá, Centro então de São Paulo, gente, desculpem, é isso mesmo. O centro é praticamente um canteiro de obras. Então, se tiver um barulho, desculpem, é isso que vai acontecer. Aí, só para concluir, então, por que as políticas públicas, primeiro, de modo geral, são importantes, né? Porque nós, né, que trabalhamos, que pagamos impostos, seja na comida, seja imposto de renda, seja imposto sobre serviços, né, como o ISS, seja imposto sobre questões imobiliárias, né, a gente tem o ITBI, que é um imposto super alto. Esses impostos, eles servem, né, eles entram na arrecadação, no caso, vamos falar aqui da cidade, né, para gerar investimentos e retornos para a gente mesmo. Só que aí tem uma questão, né? A gente tem visto aí nos últimos anos que, infelizmente, os serviços públicos estão cada vez mais precarizados, né? E por isso que é importante a gente não deixar privatizar os serviços públicos, né? Por quê? Porque os serviços, quando eles são terceirizados, privatizados, ou viram modelos como, por exemplo, a gente tem as PPPs, né? Que são público-privados, a gente está pagando uma carga muito maior, tá, de investimento que vem do nosso dinheiro para esses serviços. Eu acabei de fazer um post, inclusive no Twitter,
e no Facebook, e vou postar no Instagram também, uns cards sobre isso. Passei a manhã inteira mega pirando nisso. Falei, vou fazer uma pesquisa sobre todos os absurdos que o Covas fez nessa gestão. E assim, em meia hora, eu achei assim 10 itens surreais, em relação a políticas públicas, do sistema funerário, de saúde, de mobilidade, de infraestrutura. Isso é uma pesquisa rapidinha, né? E aí, só indo para a sua outra pergunta, por que as políticas públicas de cultura são importantes, né? Quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado, principalmente, né, que foi sobre o Sistema Nacional de Cultura, que é uma política estruturante. O que é uma política pública estruturante? Né? Porque existem dois tipos de política pública. Existem os programas de governo, que são assim, que é um programa de governo, né? Por exemplo, sei lá, vamos supor ali um programa de um governo específico que aquele governador ou aquele prefeito saiu, acabou, né? Porque ele está posto apenas como um decreto, aí vem o outro prefeito e desmonta, né? As políticas públicas estruturantes, elas estão previstas na Constituição Federal. E elas são previstas para todo o país, né? Então, não é apenas uma política de governo. Entra governo, sai governo, eles são obrigados a realizar. Por exemplo, né? Saiu a Dilma, né? A Dilma levou um golpe, né, do Temer. E o Temer foi obrigado a continuar algumas políticas estruturantes, mesmo golpeando a Dilma. Aí entrou o Bolsonaro, ele foi obrigado a continuar as políticas estruturantes, mesmo, né, sendo contra. Claro que as políticas estruturantes, elas têm uma questão que é a gestão seguinte, se ela quiser desmontar essa política estruturante, né, ela até consegue, mas o problema maior às vezes, essas políticas estruturantes, elas são não só desmontadas, mas elas são mexidas a partir de outras ferramentas legais, como decretos, como medidas provisórias, etc., para o mal. Tá? E é o que está acontecendo aí nessas últimas gestões, tanto do Bolsonaro, quanto do Dória, quanto do Covas. Eles pegaram políticas estruturantes da cidade, do estado e do país e mexeram, mesmo sendo políticas que não poderiam ser mexidas, mas eles conseguiram, né? Que é aquela coisa, né? A legislação, o direito, por ser uma ciência humana, é muito fácil de você, nas palavras, mexer com isso. E a minha pesquisa no mestrado e no doutorado foi muito nesse sentido, de analisar o discurso dessas políticas, né, e de como é que essas políticas, inclusive, foram construídas com uma certa perspectiva e depois desmontadas com outras. Então, por que é muito importante políticas públicas de cultura? Tá? A gente precisa de políticas públicas de cultura estruturantes, principalmente, porque elas são mais difíceis de serem mudadas. Porque as de programa de governo, num decreto você vai lá e derruba. As estruturantes são mais difíceis. Elas requerem uma mudança muito mais profunda, uma mudança não só de discurso, mas uma mudança de mecanismos de um modo geral, mas elas são importantes para garantir que a gente tenha, primeiro, o direito à cultura. E o direito à cultura, ele é um direito de criação, de produção, de fruição, de distribuição, de difusão, né? E um direito num sentido de democracia cultural, que é o quê? Né? Que é o direito de todos terem direito de manifestar, de produzir e de ter acesso aos recursos da cultura, para que a gente não entre na lógica da indústria cultural e do mercado apenas, né? E o que tem acontecido nessa gestão é o oposto, né? Essa gestão, ela só está incentivando a indústria cultural, os eventos, os grandes artistas, e está tirando recursos das periferias, das comunidades, né? Então, eu acho que isso ficou muito...
Isso ficou muito claro quando o Dória entrou e uma das primeiras coisas que ele fez foi mudar o nome da Secretaria de Cultura para Secretaria de Cultura e Economia Criativa, né? A primeira coisa, isso aí já mostrou que a ideia não era pensar a cultura também como arte, mas pensar a cultura como negócio e só negócio. E acho que essa é a dualidade da arte, independentemente de qualquer expressão que seja, é justamente isso. A gente é mercado, mas a gente também é saber. A gente é as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que não é nem só questão do mercado, porque eu acho que assim, acho que investimento em cultura, em arte, até mesmo uma arte, né, enfim, mais mercadológica, é interessante para a economia. Claro que a minha perspectiva, né, é diferente dessa gestão completamente. Eu acho que a gente tem que investir, né, na cultura de base, né? A gente tem que investir em formação artística, a gente tem que investir nas comunidades, nas culturas de forma diversa, seja nas culturas periféricas, seja nas culturas mais artísticas ou as originárias, né? Porque tem essa também, né? A política cultural, a política pública de cultura, a primeira coisa que a gente tem que observar é de que cultura nós estamos falando. Por quê? Por exemplo, né? Porque não adianta falar que um determinado governo vai investir em cultura se aquele governo só investe na cultura mais erudita, né? Porque é aquela coisa, é cultura para quem, né? Porque tem muito isso, né? De você pegar, por exemplo, alguns programas do PSDB, né? Eles usam muito essa questão, né? Da excelência artística, né? De falar da boa cultura, como se tivesse uma cultura ruim, né? Não existe nada mais preconceituoso que isso, né? Quando você, por exemplo, um ato, muito mais do que o Dória ter mudado o nome da secretaria, muito pior do que isso, foi quando ele entrou, ele acabou com 12 editais do PROAC, e aí você vai olhar quais são os editais que ele acabou, são os editais de diversidade. O edital PROAC LGBT, o edital do PROAC de hip hop, o de culturas indígenas, o de cultura caiçara, né, o de cultura afro-brasileira. Então, quer dizer, ele cortou justamente os editais que ele não deveria cortar de forma alguma, porque são justamente os que mais precisam de apoio. Tá? E aí Exatamente. Então, ele tem um modelo de política cultural? Sim. Né? Isso ninguém pode negar. Mas não é um modelo de política cultural com diversidade, com democracia cultural, que é diferente de democratização cultural. Né? São dois termos aí que se usa bastante, às vezes se usa democratização de uma forma errada, porque democratização tem um sentido muito colonizador, do tipo, vamos levar a cultura para a periferia, sabe? Quando se fala como se lá não tivesse cultura, né? Exato, né? Ai, vamos levar o balé clássico para a periferia. Tudo bem, pode levar o balé clássico para a periferia, mas na periferia também tem balé clássico, mas tem o balé mais periférico, tem a dança mais periférica também, que é tão legal e que tem uma qualidade tão maravilhosa quanto qualquer outro tipo de dança, né? E aí que tá, né? Não basta falar que vai apoiar a cultura, quem vai investir na cultura. Eu acho que é importante olhar que tipo. E eu falo muito isso, eu venho da propaganda do Márcio França esses dias, né? Até rolou uma polêmica no grupo da música, acho que você deve ter acompanhado lá, que a questão não adianta falar que vai dobrar o orçamento da cultura. Primeiro porque se dobrar o orçamento da cultura hoje, a gente não vai passar de 1%. Né? Enquanto o Boulos, por exemplo, tá dizendo, né, que vai colocar aí 3% para a cultura e não é impossível não. Tá? Eu já fiz as contas 1000 vezes, dá até por até mais. A questão é que proposta de cultura, né? Que cultura, né? Que política cultural, né, vai ser implantada? Porque uma coisa que a gente viu aí no tempo que o França, pelo menos, ficou como governador, né, ele ficou 1 ano como governador, ele poderia ter implantado o sistema estadual de cultura e não implantou. Né? Então, ali a gente já vê
que não é um modelo de política estruturante de política pública. Muito pelo contrário, né? Houve um fortalecimento das OSs, né? E eles não tiveram, né, tempo, para não dizer outra coisa, de concluir a eleição do Conselho Estadual de Políticas Culturais. Deixou na mão do Dória, o Dória foi lá, o que ele fez quando virou governador? Derrubou, né, a eleição do conselho e implantou um conselho biônico de amigos que nem funciona. Se esse conselho ainda funcionasse, se ele fizesse alguma coisa, mas não, eles foram lá, tiraram uma foto com o Dória e só. Acho que foi o único encontro do tal conselho, né? Enfim. Mas acho que é mais ou menos por aí, né? É muito importante, mas é muito importante para que a gente faça, né? O Estado não faz cultura, o Estado não produz cultura. O Estado tem que fomentar cultura, só que ele tem que fomentar cultura para todo mundo, todas as culturas, não só a cultura erudita. Tá. E aí eu acho que vai para uma pergunta que tá aqui anotadinha, que eu tô querendo fazer, que no que você estava falando, eu fui pensando sobre isso, que é como é que faz pra gente que tá aqui, trabalha com cultura, quem tá aqui assistindo a gente, como é que a gente faz para conseguir que essas políticas públicas saiam do papel? Como é que faz para a gente cobrar? Qual que é o caminho? Sei lá, tem que estudar mais, tem que fazer o curso de gestão cultural. Acho que assim, a gente fica sempre meio perdido. A gente ainda fica muito perdido quando a gente está falando de política, porque eu acho que a gente ainda tem aquela... a gente ainda só vota e esquece da política. A gente está começando a ter uma consciência política maior agora. E como é que faz para a prefeitura, para a Secretaria de Cultura ouvir a comunidade artística? Bom, eu acho que a primeira coisa a gente tem que se entender enquanto uma categoria de trabalhadores, né? Nós somos trabalhadores da cultura, né? Inclusive, nós não somos só artistas, né? Eu evito até usar essa palavra, porque nós somos produtores, nós somos técnicos, você que é uma assessora de imprensa, que também faz booking, quer dizer, existem N funções, né? Quando a gente se entende enquanto uma categoria de trabalhadores, a gente consegue começar a se organizar, tá? Isso é um ponto. Né, eu acho que, inclusive, a gente fez uma live bem legal aí da campanha esses dias, que foi uma live sobre a importância do Prêmio Zé Renato, que é um prêmio de teatro que existe aqui na cidade de São Paulo, e um dos papos foi muito sobre essa questão da organização dos trabalhadores, tanto do teatro quanto da cultura, né? A gente precisa se organizar, e se organizar de verdade, não é só se organizar, vamos ali fazer um coletivo, não, é se organizar. Existem muitos movimentos culturais na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e alguns movimentos, inclusive, a nível Brasil. Mas, principalmente, né, a gente tem a cidade de São Paulo, ela até que é muito bem organizada em termos de movimentos, perto de outras. Eu que viajo muito, faço muitas consultorias, palestras, cursos de políticas culturais por aí, percebam muito isso. E quando a gente fala de políticas públicas de cultura ou de políticas culturais, a primeira palavra que você está falando é política. Então, a disputa, né, é no front. E a disputa no front ela acontece a partir de participação social, né? Democracia não é apenas ir votar, né? O voto, ele é uma ferramenta apenas. Nós temos várias previstas na Constituição Federal. E a mais importante delas é a participação social, porque a partir da participação social, a gente fiscaliza o poder público, e a gente fiscalizando o poder público, quanto mais a gente fiscalizar, menor será a corrupção, né? Porque eles começam a criar vergonha na cara também. Porque se a população está em cima e a gente tem uma mídia que também, que a gente consegue ter matérias e cobrar, realmente as coisas mudam. E aí eu vou até fazer um parênteses aqui, gente. Eu trabalhei na Câmara dos Deputados durante algum tempo, trabalhei para o PR e trabalhei para a Câmara dos Deputados. Já mais de uns 10 anos, assim, já faz um tempo.
Mas se tem uma coisa que eu aprendi lá, assim, é que tem muita... Esse povo aí de centro que não sabe o que quer, se a população tiver em cima, eles votam o que a população quer. Então, acho que isso é um ponto para a gente começar a já ficar um pouco mais ligado para essas próximas eleições e a gente começar a cobrar mais as pessoas que estão lá no Congresso, que é para servir a gente, né? Não só... E agora, na Câmara dos Vereadores, que a gente tem a oportunidade de renovar a Câmara dos Vereadores, além dos prefeitos. É importante votar bem nos seus vereadores. A pressão popular funciona, né? Eu posso dizer porque eu sou integrante da Subcomissão de Cultura da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara aí há 4 anos, e nesses 4 anos nós seguramos muita coisa. Nós seguramos muita coisa, nós denunciamos muita coisa, né? Nós conseguimos, inclusive, colocar alguns processos no Ministério Público, um deles, inclusive, reverberou agora, que foi esse do Dória, em relação à questão dos gastos de publicidade, né? A gente, na época, descobriu que ele estava gastando muito com publicidade pessoal, principalmente. Imagina, ele subiu, né, pedalada, inclusive, pedalada fiscal. Ele subiu o item de publicidade em 3 meses, nos 3 primeiros meses de gestão, lá em 2017, em 600%. Né? Então, quer dizer, é pedalada ainda por cima. Quer dizer, além dele usar o dinheiro para se autopromover, né, com aquela coisa do Dória gestor, Dória gari, Dória não sei o quê, né, que aquilo claramente era uma promoção pessoal, né. Ele subiu, e detalhe, tá, sabe quanto que tinha na lei orçamentária anual daquele ano para publicidade? 200 milhões. Para quanto foi? Gente, mas é muita cara de pau, não consigo. Se a gente não tiver... Eles, no final das contas, eles voltaram atrás, alegaram, não, deve ter um erro aqui, né? Eles tinham lançado ali no orçamento, tal, voltaram atrás, porque a gente ia jogar a M no ventilador mesmo, entendeu? Uhum. Mas ele fez isso várias vezes, tanto que o Ministério Público, ele está respondendo agora, né? Ele é considerado réu no caso, porque de fato ele fez a tal da pedalada que na época poderia ter dado um impeachment dele. Né? Então, essa participação social com pressão popular faz muita coisa. Por exemplo, em 2017 nós seguramos o Plano Municipal de Desestatização do Dória, que era um projeto de lei, olha que absurdo, era um projeto de lei, um texto só, tá? Onde ele ia privatizar, terceirizar 48 serviços da cidade de São Paulo. Ou ele ia privatizar, ou ele ia fazer concessão, ou ele ia transformar em OS, com uma canetada. Aham. A gente segurou, a gente ocupou a Câmara, a gente fez vários atos. Foi, inclusive, a primeira vez que eu subi para falar num caminhão da CUT, para uma galera. Aquilo foi foi histórico. Eu lembro que eu participei de umas 5 audiências, palestrando, falando sobre isso. Mas eles conseguiram, né, separar esse plano municipal de desestatização em vários projetos. E aí, o que eles fizeram? Eles conseguiram realmente privatizar e precarizar e terceirizar diversos serviços, só que não em um projeto de lei só. Né? Eles fizeram uns diferentes. Infelizmente, nesses 4 anos, passou muita coisa, né? A gente teve aí a privatização e a precarização do sistema funerário, das creches, do ensino, da educação infantil, né? O SAMU. E tudo isso, hoje, está custando para a gente 3, 4, 5, 10 vezes mais. Por quê? Porque, além da gente pagar pelo serviço público, a gente está pagando por uma estrutura de empresa privada. E é isso que as pessoas não entendem do problema da privatização, né?
além de não haver, né, a transparência pública que um serviço público realmente exige pela Lei 8666, pela própria LAI, né, que é a Lei de Acesso à Informação, a gente não tem controle dos detalhes dos gastos, como a gente consegue ter em relação a um serviço realmente de administração pública, né? Entendi. Quantos problemas para serem resolvidos, mas vamos lá. Quando o Lúcio Ribeiro esteve aqui, que ele foi o nosso primeiro convidado, ele falou que é possível que o mercado da música ele sobreviva à revelia do poder público. E aí o que eu queria saber é se você acha que isso é realmente possível, se a gente consegue viver sem o poder público, com essas, acho que principalmente com essas políticas públicas estruturantes que você falou, ou não tem condições. A gente precisa realmente trabalhar junto com o governo, com algum governo. Bom, eu acho que começa aí pelo próprio enunciado dele, né? A questão é a visão dele do que é música. Ele entende música como mercado, né? Eu não, eu entendo a música como um setor, né, que promove emprego, renda, trabalho para muita gente, para muitas famílias, né? E para mim, eu não entendo apenas como um mercado. Eu entendo que há um mercado, né, que há uma indústria da música, mas eu entendo principalmente o setor como muito importante em termos de emprego e renda na cidade de São Paulo. Há uma pesquisa de que há mais de 400 músicos na cidade de São Paulo. E a maioria deles não estão inseridos nesse mercado que vive apenas, né, do privado, tá? A gente precisa muito de um apoio público para algumas questões, para infraestrutura, né? Para apoio às casas, por exemplo. A gente tem um grande problema na cidade de São Paulo, que quando a gente pensou, né, a gente ainda não falou disso, mas acho que é importante, quando a gente começou a construir a Lei SP Cidade da Música, lá em 2013, né, que é uma lei que a gente... A próxima pergunta. Mas eu vou aproveitar e vou falar, então. Essa pergunta. Uma das coisas que a gente pensou era a importância do poder público apoiar a base, né? A Lei SP Cidade da Música, ela não é uma lei para o mercado, apesar de que, né, ela é uma lei tão bem pensada, foi tão bem idealizada, que ela vai ajudar o mercado de alguma forma também. Por quê? Porque quando você fortalece a base, você fortalece a economia da música como um todo, né? Porque não existe mercado, não existe economia da música pensada de uma forma até mais liberal, né, mais capitalista, se você não tem uma base, né? Então não tem como pensar hoje, principalmente com a pandemia, né? Hoje o setor da música na cidade de São Paulo está destruído, desmantelado, as casas fecharam, a maior parte das casas fecharam, casas importantes não vão conseguir retomar as atividades, né? Muitos músicos tiveram que vender os seus instrumentos musicais para poder comer, né? Então eu acho que se você fosse perguntar isso para o Lúcio de novo, ele teria que rever a pergunta dele, o que ele falou sobre isso, né? A resposta. Mas nunca a gente tem a confirmação de que o poder público precisa muito ajudar, né? Investir. Por quê? Tem até uma pesquisa, né? Você vê a Lei Rouanet, que é uma lei super excludente, que é uma lei super elitista. Só a Lei Rouanet, cada R$ 1 investido, tá, no setor cultural, você tem um retorno de R$ 10 para a economia do país. Então, você imagina, a cada R$ 1 investido do poder público na música em São Paulo, o retorno é ainda maior, né? Porque a gente tem em São Paulo uma economia da música que faz girar a economia do turismo, né? Dos hotéis, de restaurantes, de transporte e etc. Então, por isso que a gente deu o nome, inclusive, da lei, né? De Lei SP Cidade da Música. Porque se a gente for pensar que a gente tem 400 mil músicos,
Isso estou falando só dos músicos, eu não estou falando da galera da técnica, eu não estou falando da galera de produção, de toda a parte que é super importante, que também faz parte desse nicho. Se Aham. bobear, na faixa de 1 milhão de pessoas que trabalham direta ou indiretamente com música na cidade de São Paulo. Isso é muito grande numa cidade de 12 milhões de habitantes. É maior que a maior parte das cidades do país. É maior do que 95% das cidades do país. É gigante. Ô, Inti, já que você falou da lei, eu acho que ela ainda tá, ela não conseguiu muito chegar ainda nas pessoas, embora ela já esteja aí tramitando e, né, ela foi a primeira votação dela, a primeira aprovação dela, se eu não me engano, foi em 2016. Eu queria então que você explicasse o que é essa lei SP Cidade da Música. Ela foi proposta aqui pelo vereador Nabil Bonduque, então vocês trabalharam junto com ele, né, para conseguir isso. Então eu queria que você falasse o que ela é, mais ou menos, não precisa explicar ponto por ponto, mas mais ou menos o que ela está querendo propor. E em que momento da lei a gente está? Porque ela ainda não foi aprovada. Tá. Bom, essa lei, na verdade, foi idealizada pela gente, né? Foi uma iniciativa nossa, eu, inclusive, fui uma das pessoas aí que começou a puxar isso foi muito... que foi criado dentro do Grupo Rejunte, é um coletivo de trabalhadores da música. A gente começou a fazer algumas reuniões, e principalmente eu e o Ives, né, que somos pesquisadores, eu e Ives Finzeto, que é da galera do Choro, pandeirista, que é pesquisador de políticas culturais também, nós começamos a desenhar um formato de uma lei e falamos, olha, chegamos para a galera do Rejunte na época, isso foi 2014, eu já tinha conversado com o Juca Ferreira em 2013, da gente fazer, né, eu tinha cobrado, falei, Juca, a gente quer fazer uma lei de fomento à música, a gente já está conversando sobre isso, porque eu já estava falando sobre isso com o Ives há um tempo, né? Uhum. E como isso foi muito curioso, porque a gente sempre viajou para vários congressos aí de políticas culturais juntos, e a ideia começou a surgir dentro desses congressos, né? Da gente estar nos congressos e falar, não, a gente precisa fazer uma lei da música. E aí, depois, o Nabil, né, como ele foi secretário durante um tempo, né, naquele mesmo período, a gente chegou a conversar com ele sobre isso como secretário, e logo depois ele deixou a secretaria, voltou a ser senador, e aí ele Sim. apresentou e inscreveu a lei, né? Mas a lei foi escrita por um grupo que ele também participou, né? Mas foi escrita por nós, né? Por mim, pelo Ives, pelo Pena Schmidt, pelo Tiago, por umas 10, 15 pessoas que a gente se reunia toda semana. A gente ficava reunido das 2 da tarde, às vezes até meia-noite, lá no Centro Cultural São Paulo, e a gente construiu, essa lei chegou a ter 11 eixos, ela propõe 7 eixos, né, o formato atual, que está quase aprovando, falta uma votação só na Câmara e a sanção da Prefeitura. Esse formato hoje, ela tem 7 eixos, o eixo 1 é criação e produção, que seria um equivalente ao fomento ao teatro mesmo, pesquisa, criação e produção. O eixo 2 é música ao vivo, para ajudar as casas, né, de música, com infraestrutura, até com programação mesmo. Muitas casas não estão resistindo, já antes da pandemia já era um problema. O eixo 3 é música de rua, para a gente conseguir, né, dar uma ajuda para a galera da música de rua, continuar trabalhando na rua e não ficar, né, só passando chapéu, quase esmolando, né, para sobreviver, porque a gente sabe que existem músicos e bandas, inclusive, que são prioritariamente de rua, né, que trabalham com essa cultura de rua mesmo. O eixo 4 é o eixo de circulação, muito inspirado naquele edital de internacionalização do Ministério da Cultura. A gente pensa que seria importante os artistas da música de São Paulo, os trabalhadores da música, poderem circular, né, por aí, poderem, por exemplo, isso não só para artistas, sabe? Poderia, por exemplo, tanto para mim quanto você, né, que trabalhamos com música,
Se a gente for convidada, por exemplo, para dar um curso em outra cidade, em outro estado, em outro país, a gente conseguiria solicitar recursos para passagem, pelo menos, né? Aham. De uma carta convite, né? Ou para artistas que vão fazer uma turnê para a Europa, por exemplo, né? O que é mais pesado, às vezes, são as passagens, né? Principalmente por causa do dólar, Uhum. né? Então, claro, elas vão tocar, elas vão receber cachê, mas a circulação, né? O transporte, pelo menos, seria pago por esse edital, né? Sim. Então, o eixo 5, que é o eixo de encontros, que aí seriam feiras, mostras, seminários, festivais, que são uma importante. São Paulo é uma vitrine, né? É muito vitrine. Isso é muito legal porque a gente conseguiria também trazer artistas de fora para dialogar com os nossos. Isso é muito legal porque cria pontes, cria cenas novas, né? Fortalece cenas, fortalece nichos específicos, e a gente, São Paulo, tem uma vocação, né, para uma diversidade de nichos muito grande da música. O eixo 6 é o eixo instrumental, né? A gente tem uma cena da música instrumental em São Paulo riquíssima, é muito diversa, né? A gente não tem só aquela música instrumental dita mais brazuca, né? Que na verdade eu acho que todas são, mas a gente tem uma cena da música instrumental que vai da música eletrônica, passando pela música, pelo heavy metal, passando pelo choro, passando por uma música mais jazz, ou aquelas post-rock, alternativo, tem até banda punk instrumental, enfim, é muito diverso. E o último eixo, que é o eixo de ocupações, né? Que seria muito para trabalhar a questão das ocupações culturais de São Paulo, que tem um foco na música, mas também para trazer coletivos para ocupar os equipamentos da Secretaria Municipal de Cultura e montar as programações, né? A gente tem um problema grande hoje, né? Que principalmente essa gestão, isso foi um absurdo, porque houve muito pouco diálogo com os coletivos, principalmente periféricos, para montar as programações, principalmente das casas de cultura, dos céus, né? Em algumas casas de cultura isso até acontece, mas a gente vai ver que vem tudo muito de cima para baixo, né? Vem tudo muito lá da própria secretaria. A secretaria, inclusive, recebi várias denúncias aí de pessoas que estão nas programações dos equipamentos, que falam, olha, a gente não tem autonomia, né? A secretaria, toda a programação passa pelo aval da secretaria e a secretaria está canetando e tirando artistas que não são interesse deles. Isso é um Aham. absurdo, né? Porque eu acho que a gente tem que trabalhar muito com as programações que dialoguem com as comunidades, né? A gente não pode ter uma Secretaria Municipal de Cultura que opera o recurso público sem diálogo com o setor, né? E aí aquela coisa, né? Programação sempre dos mesmos. Aí depois a gente fala isso e chamam a gente de mentiroso em live de audiência pública da Câmara, né? Mas enfim. E aí, já que você falou essa bendita frase dos mesmos, eu queria falar um pouquinho sobre edital. A gente já está fechando aqui, tem só mais duas perguntas. Que é assim, uma coisa que eu sempre escuto sobre edital é isso. Mas são as mesmas pessoas que ganham, né? Não muda, não consigo. Então, a pergunta que eu queria fazer é: como é que a gente faz para os processos editais serem mais democráticos e chegarem a mais gente, justamente para essa frase mudar? Bom, eu acho que a gente costuma fazer uma brincadeira, né? Que a palavra editais, né? Ela já indica um problema, né? Porque é editais, não é de todos, né? O edital, ele, infelizmente, ele é um mecanismo de exclusão. Ele não é um mecanismo de distribuição inclusiva, né? Porque se fosse, ele seria de outra forma. Ele seria, olha, Aham. sei lá, nós temos aqui 10 milhões para esse edital. Aí 100 projetos são habilitados. Os 100 vão dividir esse dinheiro.
né? Claro que quando a gente começa do primeiro problema, que é as pastas da cultura, historicamente, sempre tiveram muito poucos recursos. A gente tem um orçamento da cultura a nível federal, estadual e municipal, que é uma vergonha, que é o mínimo do mínimo do mínimo mesmo. Só não é zero porque a Constituição não permite que seja zero, né? Porque se bobear seria, tá? Hoje, por exemplo, o Bolsonaro opera com um mínimo previsto em Constituição. A gente nunca teve. Hoje o orçamento federal, por exemplo, é de 0,017. Né? Não é nem 0,1. Tá? No estadual, hoje o orçamento é de 0,2. 0,2. E no municipal, nós vamos fechar o ano de 2020 com um orçamento executado abaixo de 0,5%, de 0,5%, abaixo disso. Né? Então, é uma vergonha, é um absurdo, e é absurdo quando o Covas fala na propaganda que apoia a cultura, porque essa gestão só detonou a cultura. Né? Então, ele apoia a cultura não, né? Ele apoia os eventos. É isso que ele faz, ele apoia evento. Porque eu sempre... cultura, evento e cultura são coisas diferentes, né? Mas voltando aos editais, por exemplo, um exemplo clássico disso, né? A gente ficou meses aí discutindo a Lei Aldir Blanc, né? E uma das questões que mais pesou, né, em todas as reuniões, e olha, não foram poucas, tinha semana que a gente fazia reunião quase toda noite, tinha reunião que até era 3, 4 da manhã, era um absurdo, para a gente tentar chegar num formato que fosse democrático, né? Só que já começa, né, a exclusão pela questão de que você vai propor um edital por uma plataforma exclusivamente online, você já excluiu uma galera. Exatamente. Tá? Segundo ponto, burocracia, né? Os editais são muito burocráticos. Você pega o edital, por exemplo, o PROAC Lab, né, que teve agora do estadual, teve um ali que eu até olhei, que era licenciamento de conteúdos, de cursos, aí eu dei uma olhada, né? Aí eu falei, gente, R$5.000, né, era o que eles iriam pagar, só que era um projeto super complexo e era uma lista de documentos, era um negócio surreal. Eu falei, gente, R$5.000 para eu perder uma semana fazendo isso? Eu falei, não, de boa, tô de boa. Né? Então, os editais, eles já começam com esse problema, né? Primeiro porque é meritocrático, né? Porque o currículo conta. Então, se você vai concorrer com um Bambambam, que tem um super currículo, você já perdeu. Exatamente. Tá? Segundo ponto, tem toda essa questão de saber fazer. Quem não sabe fazer já está de fora. E eu falo isso como professora de gestão cultural, como gestora de projetos culturais. O meu mestrado, ele fala exatamente, esse é o tema central do meu mestrado. Né? O projeto cultural, ele é um instrumento de exclusão das políticas culturais. Por quê? Quando foi criada essa forma de concorrência dentro da cultura, né, de você ter o projeto cultural como base de concorrência, da onde que veio isso? Isso está lá no meu capítulo 3, inclusive, do mestrado. Adoro! Quem que implantou esse modelo? O governo Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique, o ministro da Cultura dele, que era o Francisco V. Forte, e o secretário do audiovisual dele, que era o José Moisés Simões, os três eram professores da sociologia da USP. Uhum. E todo mundo, quem pelo menos faz USP, faz FEFELESH, né, que o curso de sociologia ele é um dos mais acadêmicos. Então, o modelo do projeto cultural, ele vem do projeto acadêmico. Uhum. Né? Ele não vem de uma ideia, de um formato, de uma ideia de cultura que é muito mais praxis, que é muito mais prática, que é muito mais do fazer. Né? Você tem que saber escrever muito bem para conseguir colocar as ideias que você tem na cabeça
né, de criação, de conceitos estéticos, etc., no papel, e do papel depois transformar isso em algo real, né? Isso é extremamente complexo. Isso não é Não é, simples. Então, não eu é posso... Muita gente fica de fora, muita gente. Eu falo isso por eu ser não só professora disso e ter feito uma pesquisa profunda sobre isso dentro da área de letras, inclusive, que eu fui estudar a escrita da coisa. Muita gente fica de fora porque não sabe escrever muito bem. Porque tem que saber escrever muito bem para escrever um projeto, né? Isso dentro da questão da norma culta mesmo, né? Da gramatical da língua portuguesa. Por quê? Porque quando você vai avaliar um edital, eu que faço muito júri de edital, aliás, esse ano foi o que eu mais trabalhei foi com júri de edital, né? Porque não deu para produzir quase nada. Às vezes a gente pega assim projetos que são interessantes conceitualmente, né? Aham. Que você percebe que a pessoa não conseguiu passar para o papel nem um mínimo de coerência, né? E às vezes você fica com o coração na mão, que você quer fazer aquele projeto virar, que é um projeto legal, mas que aquilo não é nenhum projeto, né? Que aquilo Aham. é uma ideia que a pessoa não desenvolveu, que a pessoa não conseguiu passar para o papel, aí você vai olhar o orçamento, aquele orçamento completamente cheio de erros por falta de conhecimento de produção executiva, né? E o orçamento é um bicho-papão, né? Eu vejo os meus alunos agora, apesar de eu estar nesse processo eleitoral, estou dando aula, né? Aí, isso é uma questão, né? Quando a gente entra na parte de ensinar orçamento, e eu sempre peço para eles fazerem um orçamento antes, para depois, eu quero que eles, tenta, faz aí o que você acha que tem que fazer, para depois eu falar, olha, isso não, porque se eu chego com o negócio pronto, não aprende mesmo, né? Aham. Porque o Excel já é um problema. Quem não sabe mexer no Excel já está excluído, né? Então, quer dizer, o edital, ele é, infelizmente, uma ferramenta de exclusão. Mas enquanto a gente não tiver, né, mais dinheiro para a cultura, a gente não vai conseguir convencer o poder público de que a gente pode dividir esse dinheiro de outras formas. A gente vem tentando, a gente vem conversando, o Sistema Nacional de Cultura, ele tem, né, ele pensa metas para começar a distribuir os recursos da cultura de uma outra forma, mas infelizmente, apesar do Sistema Nacional de Cultura ter 19 anos, 20 anos praticamente, né, a gente ainda não conseguiu implantá-lo, porque infelizmente a nossa democracia não tem ajudado muito. Int, pra gente fechar, que falta pouquinho pra nossa live acabar, eu queria que você defendesse a sua candidatura. Vou botar você agora no spotlight de verdade. Para quem não sabe, tá aí assistindo, a Int, ela tá concorrendo a um cargo de vereadora aqui em São Paulo. O número dela é 50737. Vocês já viram essa mulher falando aqui só coisa incrível. Vocês já viram tanto que ela é inteligente, que ela sabe do que ela está falando. Então, eu já estou aqui falando, o meu voto é para a Int Queiroz. Também votarei aí no querido Boulos com a Erundina. Então, é PSOL para tudo quanto é lado. E eu quero, então, que você, Int, defenda a sua candidatura para a gente fechar aqui essa live. Bom, eu acho que a primeira coisa, né, um dos motivos pelo qual eu me candidatei foi justamente porque eu me senti muito preparada para isso, não só por eu militar dentro da Câmara Municipal, né, mas por eu ter feito um mestrado e um doutorado em cima da legislação, né, pública, principalmente de cultura, mas não só, porque principalmente no meu doutorado eu tive que estudar a legislação pública da saúde, da educação, da assistência social, profundamente, né? Enfim, para fazer um doutorado de quase 500 páginas, para falar sobre política estruturante, eu tive que pesquisar, né? Ler livros e livros sobre o SUS, sobre o SUAS,
né? Sobre toda a questão do plano, o Plano Nacional de Educação, eu tive que ir profundamente nisso. Então, acho que, primeira coisa, eu me sinto muito preparada, né? Integrar a comissão de cultura da Comissão de Finanças e Orçamento foi uma outra grande experiência na minha vida, porque tá toda semana lá, você mesma, Lê, você foi com a gente lá, você viu, né? Toda semana acompanhando a Comissão de Finanças é um aprendizado gigantesco. É melhor, não existe melhor escola do que estar lá na Câmara toda semana, né? Prestando atenção, fazendo anotações, visitando os vereadores, conversando com vereadores de diferentes partidos, entendendo como é que funciona todo o trâmite da Câmara Municipal, né? Então, eu acho que isso me tornou uma pessoa muito preparada e muito mais preparada do que grande maioria das candidaturas que eu tenho visto por aí, que não sabem nem o que é lei orçamentária anual, né? Inclusive, já fica até a dica, quarta-feira tem a primeira audiência pública aí, na quarta-feira que vem, primeira audiência pública da LOA 2021, e é importante que a gente participe, né? Já que a gente falou aqui de participação social. E eu acho que aí tem outros fatores também, né? Eu sou uma pessoa que luta principalmente aí pela cultura, pela educação, pela proteção ambiental, que eu acho que são três temas-chave aí para o século XXI, né? Porque são temas transversais que atravessam todos os outros setores, né? Eu tenho também um trabalho aí com assistência social, até por morar aqui na Santa Cecília, você aí que é vizinha, sabe bem, Santa Cecília é a Cracolândia, né? Se a gente for olhar no mapa, o distrito da Santa Cecília, você vai ver que é a Cracolândia. A gente tem aqui que fazer um trabalho social muito importante, né? Não só com os usuários de crack, mas com as pessoas em situação de rua, que realmente está crescendo muito, é desesperador, né? A falta de moradia, a falta de emprego, né? E isso é uma coisa que eu já estou há muitos anos trabalhando com isso, então acho que eu posso levar essa experiência também. Eu acho que outro ponto, eu acho que é o fato da minha maturidade, né? Eu tenho 47 anos, eu já vivi muitas coisas, já viajei o Brasil inteiro, conheço muito esse país, já dei aula, já fiz produção, já trabalhei em tudo que vocês podem imaginar, já trabalhei em loja, já trabalhei de telemarketing, já tive tudo quanto é emprego que vocês podem imaginar na minha vida. E eu acho que isso também ajuda, né? Uma pessoa que tem aí uma experiência, uns quilômetros rodados de vida, isso também. E, claro, pelo fato de eu ser mulher e trabalhadora, né? Eu acho que eu que sou aí professora, produtora cultural, principalmente, né, são as minhas duas funções principais aí de 10 anos para cá, eu acho que tanto como professora como produtora cultural eu posso agregar bastante, de trazer um novo olhar para a Câmara Municipal também, né? A gente não tem nenhum trabalhador da cultura dentro da Câmara Municipal e a cidade de São Paulo tem uma vocação muito forte, tanto a nível econômico quanto social, né? De que a cultura seja algo importante para o desenvolvimento social da cidade mesmo, né? A gente vê, por exemplo, o próprio hip hop, né? O que o hip hop cresceu e quanto isso é forte na cidade de São Paulo, dentro dos próprios 5 elementos do hip hop, né? É um exemplo, né? Fora todos os outros. Então, eu acho que é por aí, né? Votem, Inti Queiroz, 50737, trabalhadora da cultura, mãe, professora, produtora cultural, antifascista, da música principalmente, mas não só. E aí, quem quiser saber mais, entra no meu site, intiqueiroz.com. Acho que é isso. E sigam ela aí no Instagram também, tá? E para finalizar, gente, que tá aqui acabandíssimo, essa live vai ficar salva. Quem não conseguiu ver tudo, que eu vi que teve muita gente que entrou, viu um pedacinho e saiu, vai ficar salva. Então, se você quiser depois assistir, assista. Inti, muito obrigada mesmo. Foi uma conversa ótima, aprendi muitas coisas aqui, coisas que eu não sabia. Então, estou muito feliz de ter recebido você aqui na segunda live da Favorite Produções, minha gente. Então, beijos, 27 segundos. Tá? Um beijo, tchau, tchau. Moço. Valeu, Ai, meu querido. Deus, nem fechar as coisas direito.
Tá, vai fechar. Tchau, Ale. Obrigada, querida. Beijo. Beijo.